obrigado ao Sebrae, obrigado ao Sindivest pelo convite. Vamos passar uma parte dessa manhã aqui trabalhando um assunto que me motiva muito e que eu venho tratando dele nesses últimos 35 anos, em que operei como gestor de canais de vendas e distribuição de empresas como Shell, Panasonic, Ser Inglesa, Banco do Brasil, Nutri, Racimec e entre outros que a gente ao longo do tempo conseguiu trabalhar e aprender sobre essa questão de vendas e distribuição. Bom, o ponto principal que eu quero deixar claro para vocês é a questão da importância de se diminuir a distância entre a indústria e os seus canais diretos e indiretos. Trocando em miúdos, o que é isso? O que eu quero dizer numa linguagem bem simples? Eu preciso entender cada vez mais o meu cliente, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele valoriza. Então, quanto mais próximo estiver dele, a indústria estiver dele, ele vai ter acesso a essas informações. É verdade que o mercado nos traz informações, as pesquisas nos trazem informações, mas é o relacionamento direto com esses clientes que vai nos tornar mais competitivos e que vai nos proporcionar ter uma melhor participação de mercado. Bom, falando em vendas e distribuição, em gestão dos canais de vendas e distribuição, nós temos que atentar a alguns objetivos que eu chamo de objetivos finalísticos. Por que fazer a gestão dos canais de vendas e distribuição melhor do que nós fazemos hoje? Primeiro, a gente precisa de vender mais. Toda indústria quer vender mais, concorda? O senhor está satisfeito com a venda do senhor? Pois é, não está. Então, a gente precisa vender mais. Mas basta vender mais somente? O senhor acha que somente vendendo mais o senhor vai gerar caixa, o senhor vai ser mais competitivo? Não. Então, eu preciso de juntar essas duas pontas, vender mais e vender melhor. Bom, para que eu venda mais e venda melhor, eu preciso de fazer uma boa gestão dos meus canais de vendas e distribuição. Como é que isso vai acontecer? O que eu preciso trabalhar dentro da minha empresa, da minha indústria, para que os meus canais de venda e distribuição sejam trabalhados de uma forma em que eu conheça cada vez mais a demanda e o que ele valoriza? O primeiro ponto, eu preciso de segmentar o mercado que eu trabalho. Os mercados são diferentes, as lojas que eu trabalho com elas são diferentes, os supermercados que você trabalha com eles são diferentes, né? E no caso específico do Sindivest, das empresas de moda, que é a razão da nossa fala hoje, nós temos boutiques, nós temos lojistas que têm segmentações por classe social, atende certa classe e que a outra não atende, ela está geograficamente instalada num lugar ou numa cidade que tem mais ou menos poder de compra, os habitantes dessa cidade têm mais ou menos poder de compra. Enfim, é importante a gente ter como foco de trabalho como é que eu vou segmentar o meu mercado. Bom, a outra coisa importante é fazer uma análise da minha carteira de cliente. É preciso trabalhar e analisar a carteira de cliente com muita frequência e com muita consistência. O outro ponto é como é que eu entendo quais são os modelos de distribuição que eu tenho. Veja bem, no caso dos senhores, foi-me dito no mapeamento inicial uma informação muito importante, que é o seguinte: entre o lojista e a indústria de vocês, existe a figura de um profissional que é o corretor de vendas, que é um profissional que traz os clientes até vocês aqui no showroom, na loja, na fábrica de vocês. Então, eu preciso cada vez mais saber como é que eu trabalho e qual o modelo de distribuição que eu vou ter, qual o formato da minha relação com esse canal intermediário que é o corretor. Alguns de vocês têm representante comercial, então eu preciso de entender a atuação desse representante comercial, quanto que a minha empresa representa para esse representante comercial, ou seja, qual a importância da minha empresa, da minha indústria para esse representante, ou seja, no final do mês, quando ele recebe as comissões das indústrias para as quais ele trabalha, qual que é a minha participação? Eu represento 25%, 30% da comissão dele, então eu sou muito importante para ele. E ele vai tratar da minha pasta, ele vai tratar do meu negócio com olhos que aquele que a minha representatividade dele é muito pequena, talvez não trate. Então eu preciso estar atento que o representante é um canal que eu preciso ser importante para ele, como todos os clientes, mas especificamente o representante. Bom, existem vários modelos, nós vamos trabalhar esse modelo ao longo da nossa conversa aqui, mas eu queria falar de um outro fator crítico de sucesso para que você tenha uma gestão competitiva dos seus canais de venda e distribuição, que é a qualidade da informação que o seu software de gestão tem. É muito importante. Vocês vão ver que nós vamos trabalhar alguns indicadores e mapear principalmente esses indicadores e também informações de inteligência comercial que precisam ser confiáveis. Ou seja, então eu tenho que ter
um software confiável e umas informações que eu vou levar para dentro desse software muito confiável também. E, finalmente, precisa de uma integração muito grande entre a indústria, os canais intermediários e o nosso canal final, que é o nosso consumidor, que é o nosso cliente final. Vamos para frente. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu consigo melhorar a gestão das minhas vendas e da minha distribuição e, consequentemente, melhorar a minha participação de mercado, melhorar a minha geração de caixa? Um ponto muito importante a ser trabalhado é a horizontalização de vendas. Uma linguagem muito simples, e vocês gostam disso, não é verdade? A gente precisa esparramar o nosso produto no maior número de pontos de vendas possível. Isso chama horizontalização. E nós vamos trabalhar daí para frente com essa horizontalização de vendas. Vender mais para os clientes atuais, eu preciso de cada vez participar mais do negócio do meu cliente. Ele já me conhece, já sabe o que eu tenho de bom, o que eu tenho de que precisa ser melhorado, já sabe meus diferenciais competitivos. De repente eu tenho que estar mais próximo dele para que eu consiga vender mais para aquele lojista, né? Ocupar mais espaço dentro da loja daquele cliente. E finalmente, né, a gente precisa vender melhor para esses clientes atuais também, em se tratando de clientes atuais. Mas eu vou ficar restrito só aos clientes atuais? Não. Eu preciso também de vender mais e melhor para clientes prospect, ou seja, clientes que muitas vezes eu passo na porta dele, o meu representante passa na porta dele, da loja, da boutique, e não consegue atendê-lo por N razões. Eu tenho que mapear isso. E também eu tenho que melhorar a minha distribuição. Como melhorar a minha distribuição? Eu preciso ter participações de mercado de forma radial. O que é ter de forma radial? Eu estou com a minha indústria, por exemplo, em Belo Horizonte. Eu tenho um grande mercado em Belo Horizonte para explorar. E eu vejo muita gente querendo atacar mercados distantes, mercados do norte do Brasil, onde o custo de venda é muito grande, o custo de deslocamento é muito grande. Aliás, esse é um fator importante que a gente tem que estar atento a ele, que é o custo da venda. Então, quanto mais próximo a gente vender, mais controle sobre a venda a gente tem. Bom, vamos então estudar alguns modelos de canais de venda e distribuição dentro do negócio do nosso Sindivest, do nosso grupo de modas que faz parte dessa plateia, desse público aqui. Até então, tudo bem, gente? Está valendo? Podemos continuar? Ok, vamos lá. Quais são os canais que eu identifiquei conversando com os senhores? Consultores de moda, varejo multimarcas, feiras, muito importante a participação nas feiras, e-commerce aliado aos blogs, né? O showroom, que é isso que é um diferencial. Alguns showrooms aqui são verdadeiros modelos, lojas modelos, com uma variedade muito grande, com uma beleza muito grande, com uma ambientação muito interessante, né? As franquias, eu já vejo alguns de vocês querendo partir para a franquia, e é um modelo de distribuição, é um canal de distribuição que tem que ser muito bem avaliado, e o Sebrae tem uma expertise muito grande nisso. Acho que vale a pena quem está interessado em gerar franqueados, trabalhar um pouco mais próximo do Sebrae com essa questão do franqueamento. Os aplicativos, eu vejo muito interessante o WhatsApp, as vendedoras nas lojas mostrando, fotografando modelos e divulgando para os clientes. Acho que é uma ferramenta poderosa. Tem que tomar cuidado para não ficar o dia inteiro no WhatsApp, não é verdade? Porque senão o tempo, que é um fator crítico de sucesso nosso, passa e a gente não consegue atender os clientes. Alguns de vocês partiram para a loja própria e é um canal importante, a gente vai analisar esses canais junto com vocês, né? E precisam ser analisados. E onde que nós vamos analisar? Nas informações de inteligência comercial, que é uma grande ferramenta. Aos que exportam, a gente tem que avaliar os modelos de trade que existem no mercado para levar o nosso produto para fora, que já tem vários de vocês fazendo isso. E, finalmente, o televendas ativo. Eu deixei por último o televendas para dizer para vocês o seguinte: é o grande ouvido da sua indústria no mercado. E o televendas, à medida que faz um pós-venda, ou até mesmo que faz uma venda para um cliente que sumiu, né? O cliente que eles falam que está inativo, aliás, eu não acredito nesse negócio de cliente inativo. Inativo é um vendedor que não está cuidando do cliente dele, e aí o cliente para de comprar, concorda? Ah, vocês estão rindo? Mas é isso que acontece na verdade, né? Então, não existe, na minha opinião, cliente inativo, existe vendedor inativo. E o televendas foi criado para isso, para ativar o vendedor e o cliente comprar. Verdade? Muito bem. Então, esses são os modelos de canais mais usuais e que eu sugiro que a gente faça uma gestão muito forte, muito bem orientada em indicadores e em informações de inteligência comercial. Bom, que indicadores são esses? Que informações de inteligência comerciais são essas? Bom, eu preciso de ter muito cuidado com as informações que eu trabalho. Não só pela quantidade das informações, mas pela
qualidade dessas informações. É preciso trabalhar o lead time do pedido. O que é isso? Qual o tempo que o pedido leva a partir do momento que você entra com o pedido aqui na indústria, ou que o seu representante, ou que o seu vendedor pega ou negocia esse pedido com o cliente e traz para a indústria fatura, ele chega na loja e ele começa a ser vendido. Por que o lead time é importante? Quanto mais rápido o produto chegar no ponto de venda, mais chance eu tenho do meu produto girar. Frequência média de visitas eu tenho que estudar. Tem clientes que precisam de uma frequência maior, tem clientes que não precisam de uma frequência tão grande. Índice de positivação de clientes. O representante tem uma carteira de 100 clientes. Positiva todo mês 20, 30. Qual que é a positivação dele? 20, 30%. Essa positivação é boa? Essa positivação está na média de mercado? Se não tiver, nós temos que reverter isso, concorda? Índice de cobertura de mercado. Eu tenho uma cidade de 200 mil habitantes e eu consigo vender em 2, 3 clientes. Está muito baixa essa positivação, tem que ser trabalhado. Mercados prioritários, outra coisa importante. Como definir os mercados prioritários? Eu preciso de ter foco no mercado prioritário. E o que é um mercado prioritário? É o mercado que eu estou bom nele. Eu estou bem nele, minha marca é reconhecida, eu consigo fazer uma distribuição mais horizontal. Então, muitas vezes, gente, o mercado prioritário não é o melhor mercado. É justamente aquele mercado que você está melhor, que você tem uma cobertura melhor, você tem uma participação melhor e sua marca é reconhecida. Outro importante é a questão do market share, participação de mercado. Qual é a minha participação de mercado nas boutiques multimarcas do bairro Gutierrez? Qual é a minha participação de mercado nas boutiques do bairro Belvedere? É importante eu ter isso sempre mapeado e sempre esses indicadores para que eu possa, inclusive, definir mercados prioritários e clientes prioritários. Bom, está valendo, pessoal? Até agora, tudo em paz? A questão da gestão de canais de venda é uma questão eloquente, é uma questão que demanda realmente um estudo. Essa questão dos indicadores que vocês viram aí é muito importante e a gente tem que trabalhar esses indicadores. É por isso que eu falo sempre nas minhas consultorias, nas minhas andanças. É muito importante ter um software que te ajude a fazer a gestão de indicadores de inteligência competitiva, de inteligência comercial, que foram esses que eu acabei de dizer para vocês. Bom, e os canais? Existe conflito entre os canais? Existem. O representante conflita com o corretor conflita com televendas. Qual que é o nosso papel como gestor desses canais? É administrar muito bem esse conflito, concorda? Quantas vezes chega um representante e fala, mas vocês estão ligando para cliente meu, essa coisa toda. Vai ligar, pois você está um representante inativo, eu vou ter que ligar. Agora, precisa ser administrado, porque tanto o cliente é importante quanto o representante também. Sugestões para que isso seja administrado é quanto mais próximo, mais informações você tiver, tanto da atuação do representante quanto da atuação do seu cliente, do seu mercado, mais alinhamento você tem com ele, tanto do ponto de vista de estratégia, quanto de vista da operação do seu negócio. As informações têm que fluir, o representante tem que dizer, olha, não consigo vender nesse cliente, eu não tenho uma empatia, uma interatividade muito grande com ele, tenta vender por televendas. E essa questão de comissão vocês discutem depois, né? O importante é não perder o cliente e não perder a venda. Mas vamos lá. Política comercial é outro assunto interessante para que você faça uma gestão competitiva dos canais de vendas e distribuição. O que é uma política comercial por canal? Os canais são diferentes, eles têm necessidades diferentes, então você tem que ter uma política diferente. Política de quê? Política de preço, política de condições comerciais, política de visitação, política de promoção no ponto de venda. Tem clientes que eles são tão importantes para vocês e têm uma participação tão grande no mercado em que eles atuam, que você tem que estar mais próximo deles, fazendo desfiles, não é verdade? Fazendo mais promoções no ponto de venda. Ou seja, é muito importante eu conhecer quais são os meus canais, saber o que eles valorizam do ponto de vista, inclusive, da comercialização, para que eu possa entregar para eles políticas competitivas diferentes. Fechado? Vamos para frente. Outro assunto importante é o tal das informações de inteligência comercial, que par e par com os indicadores também me ajudam a trabalhar o cliente. Eu preciso de trabalhar alguns indicadores muito importantes e esses indicadores estão nos nossos registros, nos registros das vendas, no registro do cadastramento de produto. Então, eu começo a trabalhar com vocês o quê? Algumas informações de inteligência comercial que vão te dar parâmetros para definir, inclusive, o que eu acabei de falar, que é a questão da política comercial. Concentração de vendas tem que ser trabalhada. Quanto mais concentrada a minha venda tiver em cliente, em produto, eu corro risco. Tanto o risco de crédito, quanto o risco daquele cliente um dia não me comprar
e ele representa 20% do meu negócio e eu perco naquele momento 20% da minha venda. Aí eu fico mais fragilizado, inclusive na hora de quê? Muito bem, na hora de negociar com o cliente. O cliente é tão grande, ele representa tanto o meu negócio, que eu acabo fazendo uma negociação mais, o quê? Mais estremecida, eu fico mais temerosa de perder o cliente e acabo fazendo concessões que muitas vezes não são precisas fazer. Positivação de cliente. Eu tenho que acompanhar muito a positivação do cliente. E que indicador é esse? Eu tenho uma carteira de 200 clientes, 300 clientes, 1.000 clientes, 1.500 clientes. Quantos clientes eu consigo positivar no mês? Eu estou positivando muito, estou positivando pouco, eu estou na positivação média do mercado. Eu tenho clientes que eu devia estar positivando todo mês ou numa frequência maior e não estou conseguindo. Ação em cima dele. E isso é gestão competitiva dos canais de venda e distribuição. Concorda, amigo? Frequência de compras. Clientes que tem Você tem quantos lançamentos de moda hoje? Hoje o cliente está querendo muito mais novidade, não é isso? A todo momento, comprando menos quantidade e mais vezes. Então eu tenho que avaliar cada vez melhor qual é a frequência de compra dos meus clientes. Ou seja, o meu cliente lá do Belvedere, o meu cliente lá do Araxá, que é um cliente importante. Eu lancei 8 coleções no ano. Quantas vezes ele me comprou no ano? 8? Opa, 100% de frequência. Cliente prioritário, cliente que está me prestigiando, cliente que meu produto está girando, cliente que o meu negócio é interessante para ele. E é um cliente de um mercado que é prioritário e que pode virar a ser prioritário de vocês. Então vejam bem, gente, esses indicadores são muito importantes, mas para trabalhá-los eu tenho que ter o meu software alimentado, eu tenho que ter as minhas informações bem alimentadas. E é preciso que vocês se despertem para isso, verdade? Bom, a partir daí, a partir desses indicadores, eu preciso fazer algumas outras análises que eu digo muito importante, que é uma análise de como é que está o meu padrão de atendimento. O que quer dizer padrão de atendimento? Qual que é o método de atendimento? Quando a pessoa vem ao showroom, eu tenho uma metodologia para atendê-lo, eu tenho o passo a passo para atender esse cliente, eu tenho a ficha dele na mão para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, se ele prioriza prazo, se ele prioriza preço, ou alguns que priorizam as duas coisas, não é verdade? Então, método é isso, método é eu ter, na minha relação com o cliente, uma forma de trabalhar com ele que me dê um padrão de qualidade e esse padrão de qualidade no atendimento aliado aos meus produtos, à minha qualidade de entrega, ao meu lead time pequeno. Lembram lá atrás do lead time? O tempo entre o produto ser pedido e o produto chegar? Tudo isso aliado vai me dar mais competitividade e a minha gestão vai ser mais competitiva e eu acabo criando um diferencial competitivo. Como é que eu construo isso então? Que eu falei, temos que fazer um plano de ação, tem que construir um plano de ação a partir das informações de inteligência comercial, a partir dos indicadores, eu tenho que ver o que eu posso melhorar, o que eu estou fraco e eu tenho que minimizar essa fraqueza, quais as oportunidades que eu tenho. Uma cidade tão grande como Patos de Minas, por exemplo, na hora que a gente estava analisando as vendas por cidade, que é um indicador, e eu tenho um cliente só em Patos de Minas, essa análise tem que ser feita, porque isso é uma fraqueza minha, mas é uma oportunidade, não é verdade? Uma cidade que tem um PIB muito interessante do agronegócio e da indústria, da educação e da saúde, que eu não estou lá presente. Eu tenho que melhorar a minha participação, eu tenho que fomentar a minha participação nesse mercado. Ou seja, nós precisamos então, finalmente, juntar todos esses atores, representantes, corretores, o nosso pessoal do showroom, o nosso pessoal de designers de moda, o nosso pessoal da entrega, o nosso pessoal da cobrança, o nosso pessoal, a modelo que fica lá no showroom para poder atender os clientes e vestir para que os clientes possam ver. Nós temos que ter uma sinergia, nós temos que fazer uma integração muito grande entre esses atores para que os nossos canais de venda e distribuição sejam cada vez mais bem atendidos e a gente tenha uma reputação maior, o que vai gerar maior participação de mercado, melhor geração de caixa. Valeu! Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao Sebrae, ao Sindivest e dizer para vocês o seguinte, que esse é um conhecimento tácito, porém é um conhecimento que se você disseminar na sua empresa, buscar nesses atores uma forma de que isso vire um padrão, a sua gestão de canais de venda e distribuição vai ser mais competitiva, você vai ganhar mais dinheiro. Essa palestra, como eu disse, é o pessoal do Sebrae, que está nos avaliando aí nesse edital, ela também foi customizada, ela aconteceu recentemente aqui em Belo Horizonte, e aí foi customizada a partir de um briefing com as técnicas da indústria, a técnica de ponta que trabalha com o sindicato, e a partir de uma visita que eu fiz a algumas empresas do grupo,
para justamente identificar o que eles precisariam ouvir e o que eles precisariam melhorar do ponto de vista de vendas e distribuição. Muito obrigado a todos.